Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise do terceiro episódio de A Casa do Dragão. Salve galera, sejam muito bem-vindos novamente, ou seja muito bem-vindo pela primeira vez que você está aqui. Já peço para que se você não for inscrito, já se inscrever no canal, deixar o comentário, eu respondo todos os comentários, eu adoro conversar com vocês por lá inclusive. E já deixa o like, não se esquece de ativar o sininho e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais aí, para que você não perca nada do que a gente postar, e a gente está postando bastante coisa inclusive. Então, vamos logo falar aí sobre esse episódio, porque eu vou ter muita coisa para falar para vocês. Sempre antes de começar é muito bom lembrar de que muito provavelmente esse vídeo vai conter spoilers dos livros, da série, do que já aconteceu e talvez até mesmo do que pode vir a acontecer. Então se você não quer saber nadinha, nem um pouquitinho do que vai acontecer mais pra frente, é melhor você não assistir esse vídeo. A gente tem outros vídeos aí que não tem spoilers. Pois bem, o episódio já começa pegando fogo, literalmente, porque a gente vê o Caraxes e o Daemon chegando e incendiando ali todo um lugar, destruindo fortificações da Triarquia, pegando uma galera ali, dando uma queimada numa galera, torrando uma galera viva ali, e aí a gente percebe que tá começando a guerra que a gente viu sendo começada, iniciada ali pelo Corlys e o Daemon lá no episódio passado, na aliança entre os dois, no episódio bem no final do episódio passado. Só que a gente percebe que não vai ser fácil, porque quando o Daemon chega, basicamente toda a galera que tá ali se esconde em fortificações naturais, ou seja, dentro de uma caverna. E dentro de uma caverna fica muito difícil deles conseguirem lutar. Primeiro porque os dragões que eles têm não vão fazer nada ali dentro, porque mesmo que eles botem fogo na caverna, ela não deve esquentar fundo o suficiente para conseguir cozinhar a pessoa que está lá. E também tem um problema muito grave, porque se você coloca um exército para lutar dentro de uma caverna, a gente tem um problema. Ela tem um espaço, como se fosse uma porta, e uma porta não tem como você passar um exército por ela, você vai ter que passar ali uma, duas pessoas por vez, no caso de uma caverna é mais, obviamente, mas mesmo assim só cabe um número específico. Isso faz com que um pequeno contingente possa se defender de um exército gigantesco, a gente aprendeu isso em 300 inclusive. 300 homens, por exemplo, poderiam se defender de um exército de 30 mil, 50 mil, dependendo só do que os homens que estão ali, os 300 que estão ali, estariam fazendo para se defender. Então é um problema muito grave e isso já mostra na primeira cena que vai ser uma guerra difícil deles lutarem por causa dessas complicações aí. Em seguida a gente avança 3 anos e a gente já tem um novo herdeiro, digamos assim, pelo menos é isso que todo reino acredita. A gente tem Aegon, que pode vir a ser o segundo de seu nome, já que a gente só teve um Aegon até agora, e portanto a gente tem esse pequeno bebezinho aí, que é o filho do Viserys com a Alicent, e ela já tá grávida, quase pra ter neném de novo, que ela vai ter a princesa Rhaelyna. Então a gente já vê ali que o rei não parece estar feliz. Por quê? Porque a gente teve uma indecisão enquanto o rei não tinha um filho homem ainda. Porque a reivindicação da Rhaenyra era uma reivindicação fraca. Por mais que o rei tenha feito a galera se ajoelhar, mesmo assim, muito provavelmente, se o rei morresse antes de ter um filho homem, a reivindicação do Daemon seria a mais forte. Porque foi o que foi decidido no grande conselho que o Jaehaerys ele convocou. Então provavelmente o Daemon ia acabar assumindo. E as pessoas tinham um medo muito grande do Daemon assumir por conta do comportamento dele e acreditavam que ele poderia ser um outro Maegor, ou até pior. E se você não sabe do que eu tô falando, eu já tenho um vídeo aqui que eu fiz explicando quem é Maegor, por que as pessoas têm tanto medo de que outro como ele apareçam. Vocês podem ir lá assistir, que ficou top. Nessa primeira cena a gente já vê aí as conspirações começando a surgir. A gente vê os Hightower, o Robert e o Otto conversando, e aí eles estão falando, olha, você tem que convencer o rei de que ele precisa colocar o Aegon na linha de sucessão. Não pode ser a Rhaenyra, ela é uma mulher, não vai dar certo. Vamos lá conversar com ele e aí a gente consegue demover ele dessa ideia. A ideia dos Hightower é a seguinte, eles precisam deixar o sangue deles lá no poder. Não somente pelo poder do sangue deles estar lá, mas também porque provavelmente se a Rhaenyra assumir, por causa do lance da Alicent ter se casado com o pai dela, isso vai fazer com que a aliança da coroa com os Hightower enfraqueça, porque a Rhaenyra provavelmente vai querer afastar todos os Hightower de lá, provavelmente não vai querer o conselheiro do pai dela, provavelmente não vai querer que a rainha nem os filhos dela fiquem ali por perto. Então os Hightower perdem muito poder com isso, eles precisam que o Aegon esteja no Trono de Ferro, porque já que ele é meio Hightower, ele com certeza vai fazer com que as relações se intensifiquem e não a afastar a galera do trono. Na mesma cena a gente também percebe que existe uma preocupação do reino com os degraus. A guerra tá acontecendo, o Daemon tá perdendo a guerra junto com o Corlys e o reino tá preocupado com aquilo, porque perder aquela guerra
é enfraquecer o reino. Eles querem que o reino faça alguma coisa. O rei não quer fazer nada, porque eles começaram aquela guerra lá porque eles quiseram. Eles estavam meio que putos com a coroa e aí eles resolveram fazer aquela guerra e o rei não quer mandar reforços por causa disso. Então, o reino todo tá preocupado com isso e quer convencer o rei a mandar reforços pra lá. Porque se o Corlys Velaryon e o Daemon perder, a gente tem várias derrotas acontecendo. Primeiro, a triarquia fica mais forte por ter derrotado eles. Segundo, a coroa perde de cara, porque a gente tem um membro da coroa ali. Outro ponto é uma casa tão poderosa quanto a Casa Velaryon ser derrotada. Se eles perdem essa batalha, eles também deixam Westeros mais exposta, porque os Velaryon têm uma frota gigantesca de navios. Se eles perdem, a gente tem um problema muito grande. Então tudo ali é ruim, não é bom que o Daemon e o Corlys percam essa batalha. O rei precisa ajudar, porque senão a gente vai ter coisas ruins acontecendo. Em seguida a gente vê como que tá a relação da Alicent com a Rhaenyra. A Alicent chega ali, a Rhaenyra quer meio que afastar ela, e ela tá muito tentando uma reaproximação, ela tá tentando conversar, ela tá tentando colocar um jeitinho ali dela para que ela não fique com essa situação. Ela quer uma relação boa com a Rhaenyra. Nesse momento, ela quer essa reaproximação. E ela tenta também reaproximar a Rhaenyra do pai dela. Então ela tenta, fala assim, não, ó, vai lá com seu pai, nossa, seu pai é legal, olha só como que ele é legal, vai lá conversar com ele. Então ela tenta fazer essa aproximação entre a filha e o pai. A caminho da caçada a gente tem mais uma torta de climão, e aí o lance é o seguinte, o Viserys está claramente feliz, está toda a família dele ali, ele está muito feliz porque é o aniversário do filho dele, e ele não sabe muito bem como que ele se expressa. Então, do jeito, ele tenta tocar o assunto do casamento, mas ele tenta de um jeito muito ruim. Porque ele vai falando sobre como vai ser o futuro da vida da Rhaenyra, que ela vai ter os filhos dela, que ele vai ser um avô meio babão e não sei o quê. E a Rhaenyra não quer saber disso. Pra piorar, a Alicent ainda fala que o parto do Aegon foi um parto muito tranquilo, que deu tudo certo e não sei o quê. E isso daí é um problema pra Rhaenyra. Afinal de contas, a mãe dela morreu poucos anos atrás em um parto, então isso com certeza marcou ela. Ela já tinha dito para a mãe dela que ela não queria muito essa história de se casar, ter filhos e etc. Aí a mãe dela acaba morrendo num parto, então ela já sabe dos riscos que estão atrelados a isso aí. Ela já sabe de tudo que tem, quais são os perigos que existem dentro disso daí. E aí, a menina que roubou o lugar da mãe dela, digamos assim, fala, não, parto é super tranquilo, aconteceu, e nem senti, nem vi, quando eu fui ver, já tinha ido lá, ó, o menino já tá até com 60 anos aqui do meu lado. Então, ela fica chateada com isso. E é evidente, o Viserys não sabe muito bem como lidar com isso. Mais pra frente, a gente tem uma cena muito interessante que mostra bastante. Esse episódio, ele tem um lance de mostrar como que as pessoas reagem a adversidades, inclusive. E essa é a primeira cena que eu posso comentar pra vocês. O lance é o seguinte, tem várias ladies conversando, elas estão falando sobre a guerra, elas estão falando sobre os problemas que estão acontecendo ali, elas estão preocupadas com aquilo ali, e a Alicent está ali no meio, elas veem a Rhaenyra se aproximando e tentam jogar ali uma isca, um anzolzinho ali para ver se a Rhaenyra morde. Ela é fisgada por essa galera, e elas começam ali a jogar algumas coisas para ela, principalmente falando sobre o tio dela e sobre a ineficiência do pai dela em governar. Ali, a Alicent mostra o estilo dela. Ela é completamente diplomática, ela é muito polida ao falar, ela tenta cortejar a Rhaenyra, ela tenta dar uma força, um apoio para a Rhaenyra, ela também tenta proteger o marido dela, ela tenta fazer todo um lance diplomático em volta para ela conseguir contornar aquela situação, para ela conseguir não ofender ninguém e manter tudo ok. Esse contraponto acontece imediatamente, porque a gente vê a Rhaenyra agindo, o jeito dela é se impor, é mostrar que o poder é dela, é mostrar que ninguém ali tá fazendo nada, e isso aí é uma atitude muito antidiplomática, uma atitude que é problemática. Ela quer governar, ela é a herdeira, mas ela não pode se comportar desse jeito. Ela tem a reivindicação dela e ela precisa de pessoas que vão acatar a reivindicação dela, se juntar à reivindicação dela. Se ela não tiver diplomacia, ela não vai conseguir, porque governar não é sobre fazer guerra. Governar é justamente sobre pensar nos atos políticos e em vários outros atos. É necessário que se tenha uma boa relação, é necessário que se tenha uma boa imagem. A Rhaenyra não está aprendendo ainda isso, e eu acredito que a gente vai ver essa evolução dela, ela entendendo esse lance da diplomacia ao longo da série. Logo em seguida a gente tem uma aproximação de um pretendente para a Rhaenyra, ela já está atingindo a maioridade, e aí todo mundo do reino tá ali a fim de despojar ela, de ter ela como esposa, de
ter ali a rainha como a esposa, que ela não vai ser rainha, né? Ela vai ser princesa, então tá todo mundo acreditando nisso daí. E aí Jason Lannister fala, olha, você pode ir pra Casterly Rock, né? Lá em Rocher do Castro ele é gigantesco, é bonito, ele não tem lá um negócio pra você guardar o seu dragão, Fosso dos Dragões, mas eu construo, porque eu sou um Lannister, e os Lannister são os melhores, e mais bonitos, e mais ricos, e tudo. E aquilo ali dá um pouco de entediada nela, e ainda deixa ela bem nervosa, porque ela não quer ser vendida, ela não quer ser, ela se sente como se ela estivesse sendo escanteada, como se ela fosse um problema e o pai dela estivesse resolvendo esse problema jogando ela para Rocher do Casterly ou para qualquer outro lugar. Isso faz com que ela vá tirar satisfações com o pai dela e lá ele já tem uma discussão e o reino inteiro vê aquilo ali acontecendo, que existe um atrito muito forte entre os dois. O rei não sabe muito bem como lidar e a Rhaenyra também não sabe, afinal de contas ela é mais jovem, o rei não consegue conversar com ela de uma forma minimamente decente e ela decide vazar e o Criston Cole vai atrás dela. Essa cena, eu confesso que me deixa uma dúvida, porque não fica claro se o que ela queria era apenas fugir ou se ela queria ter uma atitude um pouco mais definitiva em relação à vida dela, se é que vocês me entendem. Porque quando o Criston para ela do cavalo, ela estava chegando num rio, então parecia que ela queria se atirar ali, parecia que ela queria não mais viver. Então essa impressão eu tive, mas eu não sei se ela é correta. Parece que logo depois ela meio que, tipo assim, dá uma desconversada e eles vão conversando ali e vão caminhando juntos. A ideia desse núcleo como um todo é mostrar essa relação sendo construída. Outras coisas acontecem, é óbvio, mas a ideia é mostrar essa relação sendo construída. Ela se interessa por ele, ela se interessa pela vida amorosa dele, ela se interessa por o que ele tinha, qual era a vida dele antes. Ele retribui, ele é carinhoso com ela, ele coloca ela lá em cima, fala que ela tem poder e não sei o que. Então tem todo esse lance aí e tá sendo mostrado que ele tá tendo uma relação com ela ali, tá sendo construída uma relação com ela e a gente deve ver isso em outros episódios, inclusive, essa relação crescendo. Logo em seguida a gente vê o Jason Lannister indo de novo de encontro, mas dessa vez ao rei e não mais à princesa, e lá ele é menos polido, ele já fala mais abertamente que a ideia dele com a Rhaenyra é mostrar que ela indo para Rocher do Casterly, ela tá caindo para cima, porque ela era uma rainha, perde o trono, mas aí ela vai para Rocher do Casterly, lá ela vai ter uma vida de rainha como ela poderia ter tido lá, e ele vai ser um ótimo marido, vai ser incrível, vai ser tudo as mil maravilhas. O rei não gosta muito disso, porque o jeito que ele fala é um pouco afrontoso, e o rei questiona muito ele, e nesse momento dá a entender que o rei tem muito certo na cabeça dele o que ele quer. Dá a entender que o rei sabe muito bem que ele quer a Rhaenyra, que ela tem que estar no Trono de Ferro e que não existe discussão. Então esse é um ponto interessante, porque mais pra frente a gente tem um contraponto dessa cena. O que eu acho interessante dessa cena é justamente como que o Viserys acaba reagindo a isso. O Lord Lannister vai falar com ele visivelmente não gosta, mas ao mesmo tempo ele tem uma atitude sempre polida. Por mais que às vezes ele dê umas respostas atravessadas, ele é sempre cortês, ele sempre mantém diplomacia. E eu acho que isso não tá ali por acaso. Eu acho que eles mostram isso justamente pelo contraponto, pra gente ver como que é ele governando, pra gente ver como a Alicent reage também e pra gente observar principalmente como que a Rhaenyra tá fazendo. Em seguida a gente vê o conselho do Lord Lionel Strong. Mais uma vez ele adverte o rei de que é importante que ele faça uma aliança com a casa Velaryon, uma casa valeriana, uma casa poderosa, uma casa rica, e faz muito bem para o reino que a gente tem essa aliança entre Targaryens e Velaryons. Por quê? Porque desse jeito a gente mantém uma linhagem valeriana, que é uma coisa que eles gostam de manter, e outro ponto é que isso gera mais montadores de dragão com sangue puro. Mais dragões significa mais poder significa mais estabilidade. Na cena do Javali a gente vê novamente essa construção de relação entre o Criston Cole e a Rhaenyra. A gente vê ali que ele tem um lance de proteger ela, e a gente vê ali o contraponto daquela cena do rio que eu falei, que eu fiquei em dúvida se ela queria ou não se jogar ali no rio para dar um fim ali na vida dela. O lance é o seguinte: de início ela meio que dá uma defendida ali do Javali, mas ela não parece estar tão empolgada assim, mas a gente vê que ela se defende. E logo depois, quando o Criston dá o primeiro golpe e o Javali mostra que ainda está vivo, ela vai atrás dele e ela tem muita ferocidade. Isso mostra o quanto ela luta pela vida dela, mesmo ela tendo mostrado antes que ela estava desistindo, porque não é o que ela quer. Ela vai lutar com todas as forças pelo que é dela, ela vai lutar com todas as forças pela vida dela, ela vai lutar com todas as forças pelo que é dela de direito. Então ela se mancha inteira de sangue, é outro símbolo, mas ela venceu. No final, ela conseguiu vencer e ela tem o que é dela de direito, e ela ainda usa o Javali, mostra ele ali, vai andando com ele, é a caça dela, ela conseguiu. Em seguida a gente
gente vê a cena de contraponto àquela do Jason Lannister ali falando com o rei. O rei é enérgico com ele, mas logo em seguida, mais bêbado, ele tá conversando com a Alicent e ele fala o seguinte, que ele teve um sonho profético. Inclusive, nessa quinta-feira vai sair um vídeo muito legal sobre sonhos proféticos, inclusive é uma teoria, e aí, quinta-feira, vão lá conferir, porque vai valer a pena. Mas voltando aí à análise, ele fala sobre o sonho que ele teve. Ele viu um filho dele, ele viu um herdeiro dele sentado no trono de ferro com a coroa do conquistador, com a coroa do Aegon. E aquela visão ficou na cabeça dele o tempo inteiro. Ele acabou cegado por essa visão dele. Ele acabou vendo só aquilo ali. E em busca daquilo ali, ele abriu mão da mulher dele e ele queria muito que o Baelor fosse esse conquistador. Ele acreditou que o Baelor fosse esse conquistador, esse novo conquistador. E por isso ele decidiu, porque ele já tinha tido o sonho. Ele falou, bom, então vai ser o Baelor, é essa a decisão que eu tenho que tomar. Ela morre, mas o Baelor fica e ele vai ser o novo conquistador. E ele fala que as decisões que fizeram com que ele colocasse a Rhaenyra na linha de sucessão não foram decisões bonitinhas. Não foi porque ele achava ela preparada, não foi porque ele achava que era a decisão correta de fato, porque ela é a filha mais velha. Foi para livrar o reino do Daemon, ele não queria que o Daemon fosse o rei, e além disso porque ele sentiu culpa e vergonha pelo que ele fez. Porque quando a mulher dele morre e ele escolheu isso para ela, ele sentiu vergonha, ele queria consertar isso, e ele acreditava que, colocando a Rhaenyra na linha de sucessão, isso iria consertar as coisas. A cena do veado, ela tem texto e subtexto. Ela tem muita coisa pra dizer pra gente, mas eu vou começar pelo subtexto, porque esse subtexto é só um easter egg. Basicamente o que a gente tem eles estavam procurando ali um veado, porque é uma caçada. Eles acharam um veado branco e esse veado branco representava o poder e a realeza antes dos Targaryen. É um presságio, eles acreditavam, porque aquele veado estava ali no dia do nome do Aegon, ou seja, aquilo representava o poder e representava que ele era o grande conquistador que iria surgir e ele era o cara que realmente deveria ser o próximo rei. Esse veado surgindo era esse presságio pro Aegon. Então vai todo mundo caçar e eles não acharam esse veado branco aí, acharam um veado normal lá e aí eles acabam que decidem que vão matar ele porque é uma caçada. E aí a gente tem o easter egg. Quem dá a lança para que o rei mate ali o veado? É justamente um Lannister. Então o veado é morto com a lança de um Lannister. É só um easter egg, porque é exatamente o que acontece na série original. Os Baratheon, e o veado é o símbolo da casa Baratheon, eles acabam sendo extintos, eles acabam todos morrendo, digamos assim, por conta das mãos dos Lannister. Os Lannister são os responsáveis por acabar com essa dinastia Baratheon, né? Então, a gente tem esse easter egg aí, esse subtexto nessa cena. Mas o significado que importa não é esse subtexto, é óbvio, porque ele é só um easter egg. O significado que importa é o seguinte: aquele que eles encontraram, por mais que ele seja grande, por mais que ele seja forte, por mais que ele resista quando o rei tenta matar ele, por mais que tudo isso aconteça, não é o símbolo do poder, não é o verdadeiro, aquele é o falso. Aquele ali tem toda a atenção, o rei tá ali, tá todo mundo aplaudindo, tá todo mundo em volta, mas não é o verdadeiro, não representa o verdadeiro poder. E aí a gente vê justamente a outra cena, quando o veado branco aparece para a Rhaenyra. E aí, uma coisa interessante, Criston Cole, na hora que vê o veado branco, ele puxa a espada dele. Isso aí já é uma premonição, um presságio do que a gente vai ver no futuro. Mas o lance é o seguinte, a Rhaenyra então vê o veado branco que representa o verdadeiro poder, ele aparece para ela e não para o Aegon. Então ali tá o falso e com ela o verdadeiro. E aí, outra coisa interessante, o falso é o que morre. O falso é o que não continua para a história, porque ele morreu, ali acabou tudo, enquanto que o branco continua vivo e ele pode se espalhar. E aí, pra gente fazer essa análise, a gente pode consultar o trailer do próximo episódio, onde a Rhaenyra já fala que ela teve um sonho também, e nesse sonho ela vê que o príncipe que foi prometido vai surgir da linhagem dela. Então a gente pode cruzar essas duas informações. Ela teve um sonho profético, mais esse texto que a gente viu aí. E é justamente isso. Aquele outro lá morreu, não tem como se espalhar, enquanto que esse daqui, que representa o verdadeiro poder, ele continuou vivo. E desse verdadeiro pode sair toda a linhagem aí que vai gerar o príncipe que foi prometido. Um pouco mais pra frente a gente consegue ver o Otto Hightower manipulando ali novamente, mas dessa vez o que ele quer fazer é manipular a Alicent para que a Alicent manipule o rei.
A ideia dele é que o Aegon seja o novo rei, e ele quer usar a filha dele, mas é muito interessante a gente ver que ela não fica nem um pouco confortável com isso. Ela não gosta daquela situação aparentemente. É legal a gente não ser injusto com a Alicent até aqui. Até esse momento, tudo que ela fez foi seguir as ordens do pai dela e ela tá seguindo exatamente o roteirinho do pai dela, mas ela não parece nem um pouco confortável com isso. Ela vai se mutilando, ela tá nervosa, ela tá ansiosa com isso daí, e quando o pai dela dá as cartadas e faz os movimentos dele, ela não parece confortável. O que ela fez, mesmo com todas as ordens do pai dela nesse episódio, foi tentar se aproximar da Rhaenyra, tentar aproximar a Rhaenyra do pai e tentar convencer o rei de ajudar o irmão. Ou seja, ela só agiu para que o rei pudesse ficar de boa com a família dele. Ela não fez o que o Otto queria que ela fizesse. Ela agiu de outra forma, da forma como ela acha correto. O Otto está influenciando ela para que ela mude, mas não é a natureza dela. Mais pra frente a gente vê o Viserys e a Rhaenyra finalmente conversando. Ali já fica definido algumas coisas. A Rhaenyra já se abre para ele, fala, olha, já tô percebendo que tá todo mundo aí falando que eu não vou mais ser herdeira, já tem um cara aí para me substituir, você quer me mandar lá pra Rochedo Casterly, eu não gosto disso, você já me substituiu, já me esqueceu, só chegou esse moleque aí de 2 anos e agora você já não quer mais nem saber de mim. E o Viserys quer negar isso, justamente mostrar para ela de que não é isso que aconteceu. Eu confesso que eu não senti nem um pouco de verdade no que ele falou, é óbvio que é uma atuação, mas ele quis atuar daquele jeito, então acho que é realmente essa sensação que é pra gente ter, porque a gente já viu ele fraquejar antes. Ele admite isso pra Rhaenyra, ele fala, olha, eu fraquejei antes, mas agora eu decidi. Vai lá e faz o seu lance lá, porque ele queria obrigar ela a se casar, e aí agora, com as cartadas dela, com os argumentos dela, ele percebeu que ele estava errado. Ele diz, vai atrás da tua reivindicação, fortalece tua reivindicação, faz as alianças que você tem que fazer, volta pra mim mais forte, para que você possa se sentar no trono de ferro. Ele meio que dá uma prova pra ela, ele dá um teste pra ela realizar. Ela quer ser a governante, então faça a diplomacia, faça as alianças que você tem que fazer. Mude o seu jeito de agir, porque desse jeito você não vai conseguir. O Aegon já tem o reino todo com ele. Você não tem, você precisa conquistar. Você é uma mulher, eu tô te garantindo no trono, mas você precisa fazer por onde? Então ele dá essa missão pra ela, e aí ela vai atrás dessa missão, ela vai para ela tentar conseguir aí realizar isso daí que ele mandou ela realizar. Nos livros a gente já tem uma história diferente. Ela não tem essa dela escolher não. O pai dela, ele decide que vai ser sim o Laenor Velaryon que ela vai casar, não tem história, não tem boca, ó, vai casar com ele e etc. Pode ser que isso mude e que seja exatamente igual nos livros, que ela seja obrigada a casar com o Laenor Velaryon de qualquer jeito, porque a gente tem algumas ideias ali do que vai acontecer no próximo episódio, porque saiu o trailer. Mas por enquanto o que a gente tem para analisar, e é o que eu tô fazendo aqui, é isso. Parece que vai ser diferente e que ela vai escolher o noivo dela, que ela vai fazer as alianças dela. Por fim, a gente volta pra guerra lá do início do episódio, a gente volta pra guerra do Daemon. A gente percebe que ele é o ponto forte e fraco ao mesmo tempo dessa guerra. Por que o ponto forte? Ponto forte porque ele é muito habilidoso. Ponto forte porque ele é um grande líder. Ponto forte porque ele tem um dragão gigantesco do lado dele e muito, mas muito feroz. Isso faz com que eles tenham uma grande vantagem. Ao mesmo tempo, como eles não estão conseguindo vencer as barreiras naturais e a estratégia do engorda caranguejos, eles acabam perdendo, porque o rei deveria mandar reforços, mas não manda, porque o Daemon tá lá. O rei resiste em ajudar o Daemon, então ele é o ponto fraco também, eles estão perdendo por causa dele. E todo mundo ali percebe isso, só que a gente percebe também que tanto o Corlys quanto o Laenor, eles são leais ali ao Daemon. Ele tá ali e eles falam, não, a gente tá contigo até o fim, a gente vai lutar até o fim. Uma coisa interessante é quando ele recebe a carta do irmão, a gente percebe que ele muda completamente, porque ele não quer a ajuda do irmão, ele quer provar pro irmão que ele é digno, que ele não precisa do irmão para vencer, então ele decide ali fazer o plano suicida que o Laenor tinha proposto, e ele vai e ele mostra toda a habilidade dele, mostra como ele é capaz de, sozinho, vencer praticamente a batalha. Óbvio que se ele tivesse 100% sozinho ele morreria ali, mas ele começa fazendo um estrago gigantesco ali no campo de batalha, ele sozinho, e a gente percebe a habilidade dele. Inclusive, tem um vídeo sobre o Daemon Targaryen e sobre toda a história dele, sobre toda a habilidade dele. Se vocês quiserem, tá aí nos recomendados para vocês assistirem. Uma coisa interessante sobre isso daí é o plano do Laenor funcionar. Isso mostra que, apesar de jovem, ele é um cara que é experiente no campo de batalha, digamos assim, ele tem ideias boas no campo de batalha e ele consegue fazer boas estratégias. E além disso, ele monta o dragão dele, o Fumaresia, ou Sea Smoke, ele tá montando ali o dragão dele,
e faz toda a diferença. É o dragão dele e não o Caraxes que acaba com a batalha, porque o Daemon foi sozinho ali para tentar combater. Mas no fim, o grande herói e o grande vencedor dessa guerra foi sim o Daemon, que sem a ajuda do irmão conseguiu fazer ali todo o lance. Quando ele trouxe para ele, falou: "É comigo, manda no peito do pai", e as flechas foram literalmente no peito dele, mas ele decidiu que tava na hora, tem que virar esse jogo. Ele foi lá, virou o jogo, conseguiu vencer. E pra ele ainda foi o cara mais habilidoso, porque pegou um monte de gente ali no campo de batalha, e além disso ainda foi o cara que acabou com o Engorda-Caranguejos, o símbolo dele. Então ali começa o reinado dele no Mar Estreito. Comentando agora o próximo episódio, o trailer do próximo episódio, a gente vai ter um episódio completamente centrado e girando em torno do Daemon e da Rhaenyra. A gente percebe a Rhaenyra falando ali, ela tá falando aparentemente com o pai dela, ela tá com a adaga que a Arya usou pra matar o Rei da Noite. Ali ela tá falando que ela teve uma visão e ela viu que é a linhagem dela que vai trazer o príncipe que foi prometido. Então, esse já é um ponto. Outro ponto é o Viserys dizendo que o namoro da Rhaenyra tem que acabar. A gente não sabe o que é isso e a gente tem algumas dicas no trailer. A dica que a gente vê tá mais à frente. A gente vê uma mão, parece ser uma mão feminina, contra a parede. Depois uma mão maior, masculina, vai por cima da mão dessa pessoa. Então fica parecendo que a gente tem uma pessoa meio que encostada na parede assim e outra pessoa por trás. Então, essa cena sugere que a gente está tendo um momento, no mínimo, de sedução. Mas tudo indica que é algo muito mais quente do que isso. A gente não sabe de quem são essas mãos, mas a gente consegue deduzir. A mão que é menor, que está por baixo e parece ser feminina, muito provavelmente é da Rhaenyra, porque logo em seguida alguém faz uma acusação contra ela e ela se defende dizendo que é uma acusação vil, ou seja, alguém está acusando ela de ter feito alguma coisa grave e ela está se defendendo. Então a gente volta ali para a mão dela na parede, alguma coisa grave ela fez. Depois a gente vê o Otto falando que ele tem notícias bem desconfortáveis para o rei. O rei fica completamente possesso. Quem é que fez isso aí? Quem é? Fala quem é, que eu vou arrancar o olho, eu vou cortar a garganta, eu vou fazer o que tiver de pior para fazer. E aí a gente tem um contraponto, com certeza, na hora que ele falar isso, vai ter uma resposta que vai quebrar ele no meio, que é uma pessoa que ele não pode fazer isso, eu imagino. E também a gente tem uma coisa interessante. É mais ou menos o mesmo tom que o Otto usa para dizer pro rei o que o Daemon tinha feito lá quando o Baelor morreu. Então a gente tem uma cena bem parecida, então dá a entender que seja lá o que aconteceu, o Daemon tá envolvido. E aí, para matar a pau essa história daí, a mão que vai por cima da mão da Rhaenyra, por exemplo, é uma mão que possui um anel na mão direita. E se a gente pegar a cena que mostra o Daemon entrando na Sala do Trono, o que ele carrega na mão direita dele? Exatamente um anel. Então, muito provavelmente, nesta cena, temos uma cena muito quente entre o Daemon e a Rhaenyra, a sobrinha dele. Em algum dos trailers anteriores, a gente viu uma cena muito interessante do Viserys brigando com o Daemon. Ele parece estar exatamente com essa mesma roupa e o Viserys diz pra ele que o Daemon é a maldição dele. Então o Daemon realmente fez alguma coisa muito grave. E o resto do trailer gira em torno disso ainda, falando sobre a Rhaenyra ser boazinha e o Daemon ser um cafajeste. Então parece que sim, ele fez uma coisa grave. Nos livros a gente tem uma coisa muito interessante acontecendo. A Rhaenyra tá apaixonada pelo Criston Cole, só que ele, segundo os livros, permanece ali inabalado, ele segue os votos dele. Então mesmo que ela tentando ali ficar com ele, ele não é convencido em nenhum momento. E aí o Daemon, então, como bom tio que é, decide ajudar a sobrinha dele. Como ele decide ajudar? Ensinando ela as artes da sedução. Nos livros a gente tem dois caminhos e a gente não sabe por qual ele vai seguir. Provavelmente, futuramente na série a gente vai saber, talvez no próximo episódio, inclusive já. Mas é dito que ele ensinou tudo pra ela, mas que nada aconteceu, porque ela queria se guardar pro grande amor dela, que era o Sir Criston Cole. Outra linha já diz que sim, eles foram até o final e que não teve esse negócio de se guardar. Ele ensinou tudo pra ela, se é que vocês me entendem. Então a gente pode esperar fortíssimas emoções no próximo episódio. No próximo episódio eu não vou conseguir fazer vídeo aqui pra vocês, porque eu vou estar viajando, eu não vou conseguir gravar durante essa viagem, mas os outros vídeos, os vídeos semanais que a gente tem aqui, tirando a análise, estão garantidos, vocês podem ficar tranquilos, que vai ter aí pra vocês essa quinta e na quinta que vem também. Bom, galera, então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muita coisa pra falar, apesar do episódio parecer ter sido parado, mas ele foi cheio de coisas ali pra gente analisar. Eu espero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários aí, que você deixe o like, que você se inscreva, que você ative o sininho, que acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.